Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, segundo a sabedoria do alto, gerada no seio do Pai, e todo aquele que abraça essa sabedoria é abraçado por esta sabedoria. Sabedoria da qual é válida para aquele que possui, que é ouvinte e praticante dela, para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura. Mas, além de alcançarmos para a salvação e repouso da nossa alma, uma vez que recebemos os ministérios, onde pelo mesmo Espírito, com a ascensão de Cristo, quando cremos, recebemos o batismo de fogo, é dado de graça os dons irrevogáveis que devem ser operados segundo o amor, que não seja fingido, o amor do qual, assim como ele nos amou primeiro, nós retribuímos para que anunciamos para aqueles que perecem e por negligência no ensino também venham alcançar essa salvação. Oramos para que o povo venha se arrepender, até mesmo aqueles que chamam ele pelo seu nome, mas não o conhecem, porque não estão segundo o Espírito reto e inabalável. Estão muitas vezes sendo seduzidos, do qual enganados por falsos ludibriadores, da qual são meramente doutrinas humanas impossíveis de os justificar e de os salvar. Aqueles que justificam a si mesmo, qual Jesus dizia: vós sois aqueles que justificais a si mesmo. Aqueles que diziam: graças te dou, Senhor, porque não sou como os pecadores, faço as minhas ofertas, jejuo toda semana, e Jesus dizia: vós sois aqueles que justificam a si mesmo. E ali estava um pecador que, ainda nem querendo olhar para o céu, batia no peito e reconhecia que era pecador e falho, e na verdade esse Jesus o justificou, porque ele nos ensina que veio buscar pecadores e não justos, da qual ele é aquele que nos concede as boas atitudes. Além de anunciar esta verdade para que o povo venha se arrepender e alcançar o direcionamento, pois através das advertências do Espírito Santo permanecemos no caminho, e só há um caminho, um mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus, a pedra angular do alto, do qual aqueles que o têm como pedra de esquina, não se consolida a casa, porque rejeitam um construtor que tem mais honra do que a própria casa, assim como ele teve mais honra e tem do que próprio Moisés, porque aquele que edifica é segundo o seu evangelho, do qual o evangelho se gera a família de Jesus. E cabe àqueles que, assim como recebemos o dom de justiça, julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exercer o direito, aonde alcançamos o discernimento e discernimos entre os falsos, aqueles que anunciam heresias, e cabe a nós aborrecê-los constantemente, porque está distanciando o povo de Deus, e aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Jesus já dizia: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Onde está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são aqueles que o Espírito Santo havia unido o povo, segundo o Filho amado. Agora os falsos e ludibriadores, que acumulam iniquidade sobre iniquidade, segundo as suas heresias, doutrinas humanas,
distanciam o povo daquele que o podia justificar. Por isso a Bíblia relata que as suas mãos estão cheias de sangue de inocentes. E o Senhor é aquele que está a os julgar, e Ele os vence com o sopro da sua boca, sem intervenção humana. Todos os altares idólatras, aqueles que cultuam estátuas e imagens, o Senhor está a derrubar. Aqueles que se tornaram um próprio altar, ainda que não cultuam imagens e escultura, mas se tornou um próprio objeto de adoração. O Senhor está a derrubar todos os feiticeiros, os que invocam o mundo dos espíritos mortos que já não sabem nada mais, os espíritos adivinhadores. Todos o Senhor está a os vencer com o sopro da sua boca, porque a porta do ministério da iniquidade foi fechada, e o Senhor abriu uma porta excelente da graça, da qual muitos inimigos levantam, mas levantam para cair. O Senhor é aquele que está, toda planta celestial que não foi Ele que plantou, Ele arranca, e assim Ele está procedendo, está arrancando todo o joio, amarrando em feixes, aonde está destinado o lugar para os falsos enganadores, ludibriadores que justificam a si mesmo, aonde recebem o seu galardão e seu verme não se queima, porque estão segundo operando, apropriaram a chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e as suas funções desencaminhar o povo. Mas o Senhor, os tempo de indignação, tempo de ira do Cordeiro, aonde o seu tempo se findou, e o Senhor está a expulsá-los, segundo a palavra que cumpre, onde está escrito que com o sopro da sua boca Ele tem uma espada afiada, da qual os vence sem intervenção humana. E assim contemplai, segundo Ele já nos anunciou, que as sepulturas estão abertas, e Ele está arrancando todo o joio, e está juntando o trigo, unindo o povo num só propósito, numa só fé, num só coração, tirando toda a dureza do coração e derramando um novo espírito, o espírito reto. E aqueles que ensinam somente aqueles que estão segundo a mensagem da cruz, pois toda onda teológica que vai e vem, o Senhor está silenciando. Toda vã filosofia, doutrina meramente humana, o Senhor é aquele que distancia, o Senhor é aquele que está os silenciando, porque eles distanciam o povo do único mediador. Fazem da mensagem da cruz em vão. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual está escrito: Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a revelação, a glória, aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, que é Cristo Jesus. O próprio Senhor permitiu com que tenham um espírito de entorpecimento, de erro, aonde creem em suas próprias mentiras, para receberem o seu galardão segundo as suas próprias concupiscências, cobiças, ambições pessoais, do qual o Senhor está a galardoar segundo as suas próprias maledicências, da qual Jesus já dizia e nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, raça de víboras? Assim nos diz o Senhor em mais um dia, e está vencendo. Todo aquele que tem o discernimento os conhece, e assim o Senhor está procedendo, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, e nos concede a chave para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus. E em mais um dia Ele está a os confundir, Ele está
os abatendo segundo os seus joelhos vacilantes, seus pés escorregadios, que obra meramente humana, uma hora tropeça, segundo a própria verdade, onde ele seria motivo de tropeços para alguns, um grande povo, e para aqueles que nele creem, um pequeno rebanho, é uma rocha, um alicerce seguro do qual nós estamos edificados e perseveramos dia após dia, porque agindo ele, ninguém há de se impedir dos milhares dos cacos espalhados ao chão, do qual ele tem um cetro de ferro e despedaça todos aqueles que se opõem à sua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como ele nos diz, porque quereis perseverar segundo a mentira e a vossa maledicência. Todo aquele que arrepender e crer no único mediador entre Deus e homens, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus sobre vós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.